havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. É impossível, através do meu próprio intelecto e motivações, encontrar a Deus. Não sou em mim capaz de percebê-lo ou notá-lo. A única forma que posso percebê-lo ou notá-lo é se ele assim se faz ser percebido. E a este fenômeno nós chamamos de cognoscibilidade. Armínio, da qual eu sou seguidor do seu pensamento sobre salvação, dizia isto através da graça preveniente, que as Escrituras é o meio ao qual Deus se permite revelar aos homens. Depois, mais à frente, nasce aquilo que é denominado de quadrilátero wesleyano, onde o pensamento que da manifestação divina, onde os homens podem percebê-lo, se dá de 4 maneiras. Primeira forma, as Escrituras, que é o ponto mais alto, principal desse entendimento, compreensão possível do divino. Mas a natureza não se descarta. Ao observar a natureza, podemos perceber e compreender que há um ser criador sobre isto. Entre aspas, não é a minha colocação, mas há uma discussão sobre o chamado recente design inteligente. Não posso afirmar, não sou do ramo científico, mas estão percebendo alguns cientistas, ainda que não atribuindo ao nosso Deus, mas admitindo que uma força inteligente deu vida a todas essas coisas. Há também a história, pesquisa, como por exemplo a arqueologia bíblica, que através das escavações comprovam muitas passagens bíblicas, e também a experiência, que é a manifestação divina, a qual nós costumeiramente denominamos, segundo o ensino bíblico, de milagre. Então Deus é que se permite revelar a nós, sendo o ponto mais alto, principal, as Escrituras. Sendo assim, a leitura das Sagradas Escrituras é fundamental para a vida do cristão. Seja ele pastor, seja ele um ministro, né, assim como nós chamamos, que pregue a palavra de Deus ou não. A vida do cristão deve ser pautada, guiada, orientada através da leitura bíblica. E nós aprendemos no seminário uma área, né, uma matéria da teologia chamada de hermenêutica, que não é propriamente apenas da teologia, é a forma, né, de interpretarmos os textos, como por exemplo, quem se forma ou quem estuda direito também terá esta matéria hermenêutica, mas nós temos uma hermenêutica pautada na Bíblia e também a compreensão do que chamamos de exegese, cuja finalidade é interpretar palavra por palavra, uma interpretação mais minuciosa através do original. E por isso ser um exegeta é muito complicado e temos que tomar cuidado quando dirigimos esta palavra a alguém, o chamando de exegeta. Um exegeta monoglota seria um corintiano palmeirense, não se encaixa.
Dito isso, existem textos que são não tão difíceis de serem entendidos. Existem textos que você tem uma familiaridade, uma facilidade maior de você compreender, porque talvez a expressão dos textos sejam de cunho universal. Cito um, Evangelho de Marcos, capítulo 8, você verá uma perícope ao qual Cristo está indagando seus discípulos acerca de si, o que os homens acham acerca dele e o que eles achavam acerca dele. Essa expressão é uma expressão de cunho universal, qualquer pessoa no mundo pode fazer esta pergunta, então um conceito de lógica cabe de uma forma muito mais fácil. Então você não precisa ser alguém muito aprofundado para entender o peso, o cunho, ou talvez teria um pouco mais de dificuldade de entender a motivação, mas entender por que é que alguém está preocupado em descobrir o que os outros acham a seu respeito. Cabe no mínimo 2 princípios, dentre o mais familiar: se a sua imagem não está sendo distorcida perante outros, ou se os outros estão enxergando da forma correta ou da forma que ele realmente apresenta-se ser. Mas existem outros textos, em sua maioria, que têm uma linguagem fora da nossa cultura. A língua não é a nossa, o pensamento não é nosso, e teremos dificuldades de interpretarmos através do nosso pensamento ocidental. Cito um. Antes de citá-lo, também quero deixar muito claro que não podemos confundir parábolas com ilustrações. Ilustrações são uma coisa, parábolas é outra coisa completamente diferente, o que pode ser entendido basicamente como ensino indireto. E no capítulo 15 de Lucas, a qual temos 3 parábolas das mais conhecidas, a primeira, no pensamento ocidental, teremos dificuldade de interpretação. Por exemplo, Cristo diz: qual dentre vós, quando a parábola começa, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixaria as 99 no deserto? Quando uma parábola começa desta forma, Cristo já está dizendo, por conceito lógico, que todos os ouvintes agiriam daquela determinada forma. Não haveria outra forma de agirem a não ser aquela apresentada. E qual é a forma que eles estão agindo? Qual dentre vós que tendo 100, perde uma, não deixa no deserto as 99? Eu, se estivesse no público, ergueria a minha mão, pediria licença e diria: eu não, porque a minha pensamento ocidental não me permitiria. E como não permitiria? Eu não deixaria jamais 99 no deserto. Em nenhum momento ele explica aonde as 99 ficaram, sob o cuidado de quem, em que posição no deserto, em que local no deserto. Apenas diz, deixando-as, dando um entendimento que na cabeça ocidental elas foram simplesmente deixadas para trás, com o objetivo de achar apenas a centésima, dando a impressão de que a centésima excede em valor as 99. E na verdade não, o público que está ouvindo sabe muito bem onde as 99 ficaram, e não há uma necessidade de Cristo explicar a forma que a parábola está sendo narrada. Então eu preciso me transportar àquela cultura, compreender como é a vida de quem apacenta ovelhas, para entender o que Cristo está falando sobre deixar as 99. Isso é uma interpretação de texto comum. Umas são fáceis, outras são complexas, outras não temos informações e outras são dúbias. Ou seja, um texto não tem unanimidade. Explico novamente. Existem textos bíblicos que não haverá unanimidade na sua explicação. No capítulo 3, desta pequena perícope que li, é um desses textos. Há no mínimo 2 visões diferentes sobre esse texto. Bom, eu acredito que a grande massa que está aqui, os grandes irmãos, a maioria dos irmãos que estão aqui já são batizados. E quando você se faz, quer passar pelas águas batismais, eu acredito que vocês têm uma espécie de discipulado, não é isso? A pessoa vai ser separada, vai aprender algumas coisas sobre orientações bíblicas, sobre batismo, a vida cristã. Alguns pastores inserem aí também a sua ética, como a igreja funciona, os chamados usos e costumes, e aí vai. Dentre os textos citados para o batismo, acredito que João 3 seja um dos textos mais citados. E de forma majoritária, os teólogos afirmarão que esse texto sim pode ser associado com batismo. Por alguns motivos. Por exemplo, Cristo diz: necessário vos é nascer de novo. E a expressão nascer de novo no grego, ela dá uma conotação também de nascer do alto, sem ferir a semântica. Então, ao mesmo tempo que ele diz nascer de novo, ele diz nascer do alto. E esse nascer do alto ou de novo envolve uma alternância de natureza, pois o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Então necessita de uma conversão entre carne para espírito, e assim só através de uma nova matriz
mediante a água e espírito, e as pessoas dirão que Cristo está falando sobre batismo, e você pode ensinar sobre batismo entre tantos textos, usando isso aqui também. Existe um outro grupo de teólogos, menor, não é majoritário, mas também faz coro e diz, olha, o batismo é bíblico. Como está escrito em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. No entanto, o capítulo 3 de João não se encaixa em textos que podem fazer base para o batismo. E eles alegarão, esse segundo grupo de teólogos, que são cristãos, acreditam no batismo, excluindo o capítulo 3, que Cristo está falando sobre purificação associada ao meio judaico. Por isso a indagação a Nicodemos: como você pode ser mestre? E a expressão mestre no grego compreende aquele que ensina uma doutrina. Como pode você que orienta, ensina, leciona, domina os textos sagrados e não entende aquilo que eu estou falando com você? Está percebendo? São textos que são de entendimento dúbio, e as pessoas que não têm tanto acesso a um seminário, a um teólogo de plantão, ou que tem uma grande gama de livros, podem comprar 2 livros, querem ler a Bíblia Sagrada, fazem o seu devocional em casa, e ao comprar 2 livros, pesquisando sobre o texto, na finalidade de aprender mais, se depara com teólogos diferentes. Um dirá num livro, é batismo, o outro dirá, tem nada a ver com batismo. Um dirá, pode falar que é batismo, outro dirá, não fala que é batismo, que o texto não está associado a batismo, e fica uma espécie de confusão, porque é uma compreensão dúbia, tão dúbia que se encaixa uma terceira possibilidade, e é sobre essa terceira possibilidade que eu quero pregar para vocês aqui esta noite, se vocês ainda estiverem dispostos a ouvir. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Amados, qual é a terceira possibilidade? Vamos lá. Bom, perícopes são grupos de versículos que estão relacionando o mesmo assunto. Na minha humilde compreensão, claro, não sou um exegeta, apenas um simples intérprete da Bíblia Sagrada, entendo que até o verso 10 existe uma associação boa para nós interpretarmos melhor o que está acontecendo no texto. Só que para eu entender melhor o texto, eu interpretei, pastor Adelino, de baixo para cima e não de cima para baixo, entendendo que o versículo-chave desta perícope que lemos seria o versículo 10. Como pode ser mestre de Israel em Israel e não entender estas coisas? Bom, aqui apresenta-se um argumento no mínimo lógico. Qual? Bom, se Cristo está olhando para Nicodemos e exigindo dele um prévio entendimento, há no mínimo 2 opções. Primeira, ou Cristo está sendo irônico, falando de forma muito figurada, difícil, complicada de entender, e Nicodemos tentando compreender Cristo é irônico. Você não é mestre e não está entendendo? Do qual eu descarto essa possibilidade, pois eu não creio em um Cristo irônico, muito menos comediante. Cristo é sério e jamais seria irônico com quem está palestrando. Essa possibilidade, infelizmente, eu não aceito. E há uma outra que Cristo está dizendo, olha, o que eu estou falando, você deveria entender. Se deveria entender, é porque está associado à sua vida com Deus. Então, Nicodemos é um judeu, e aquilo que Cristo está falando não é distante do conhecimento de Nicodemos. Esta é a mais cabível. Se ele está dizendo, como pode você ser mestre e não entender o que eu digo? Ele está dizendo, o que eu estou dizendo não é distante daquilo que você já conhece. Bom, dito isto, o que é, nós temos que perguntar para o texto, o que é que Nicodemos deveria entender que Cristo está alegando? Que necessário vos é nascer de novo, e esse nascimento só é por meio de água e espírito. Terceira pergunta que temos que fazer para o texto, para compreendermos. Ora, se Nicodemos deveria entender o que Cristo está discursando, e o seu discurso está pautado em um novo nascimento, da qual haverá uma conversão entre carne e espírito, está associado à prática de vida de Nicodemos, ou algum entendimento que Nicodemos já tem, nós temos que perguntar, existe alguma coisa no judaísmo, porque Nicodemos é judeu e não cristão, que tem a ver com nascer do alto, nascer do novo, conversão de carne para espírito? Tem. Batismo. Chamaremos de batismo assim. A fé judaica, diferente da nossa, não é uma fé agressiva. Eu não queria usar essa expressão porque pode ser mal interpretado. Quando eu digo agressivo, eu digo que a igreja está sempre na ofensiva. A igreja sempre está buscando as almas, pregando, cruzadas, evangelismo, convidando e etc. A fé cristã está pautada, que prega até os confins da terra. E a judaica? A judaica é proselitista. Ele não vai atrás de você, ele não vai bater na tua porta, ele não vai fazer cruzada. Mas se você receber um convite para ir para uma sinagoga, e você se familiarizar e quiser ser um judeu, ele vai aceitar a sua conversão.
Você vai passar por uma série de estudos, dentre esses estudos você também vai passar por uma espécie de batismo, que é muito parecido com o nosso, e se eles são mais antigos, o nosso é muito parecido com o deles. Qual é o sentido do batismo, vamos chamar assim, de batismo judaico? Primeiro, o batismo judaico também é feito em um tanque, parecido com o nosso tanque batismal. Então, quando você se candidata a se batizar, você vai ser dirigido a um tanque batismal. Aqui na igreja tem, e os judeus também têm. E esse tanque é chamado de mikvê. Mikvê é uma espécie de tanque judaico feito na sinagoga, tão importante que se você conversar com um rabino e perguntar para ele: rabino, dá para servir a Deus sem sinagoga? Ele dirá: dá, só não dá para servir a Deus sem mikvê. Antes de levantar uma sinagoga, eles fazem o tanque, entendendo sobre tantas coisas que é utilizado esse tanque, como por exemplo a purificação das mulheres após o seu ciclo menstrual, também para a conversão. Então, antes de se fazer uma sinagoga, eles fazem um tanque, vamos chamar assim, batismal, chamado de mikvê, que deve ser feito no chão. Preste atenção nisso, por favor. O mikvê não pode ser um tanque feito no alto. Na fé judaica, tem que ser feito no chão. E nós temos um tanque também batismal, ao qual nós passamos pelas águas para a conversão. O que eu quero que você entenda também, que eu acho muito curioso, é que o batismo está associado a uma ordem de Deus suprarracional. E o que seria uma ordem de Deus suprarracional, Carlos? É uma ordem que Deus dá que eu não tenho a capacidade de entender a sua causa final. Eu posso entender o simbolismo, a causa final eu acho impossível. Você quer ver? Deus tem cerca de 613 ordens dadas, chamadas de mitzvot ou mitzvah, preceitos. Esses 613 preceitos, ordens que Deus dá, são divididos em duas categorias, positivos e negativos. 365 ordens, ao qual Deus está negando uma ação, falando não pode, não faça, não deve, não pegue, não realize, e 248 positivas, que diz deva, faça, realiza, conclui, etc. Juntando essas 613, você tem três grupos de ordens. Primeira, ordens chamadas de julgamentos, ordens chamadas de testemunhos e ordens chamadas de decretos, que são suprarracionais. Te explico. Ordens na esfera de julgamentos estão vinculadas à esfera civil, por exemplo, ética e moral de uma sociedade. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, honra teu pai e a tua mãe. Todo ser humano tem a capacidade de entender uma ordem dessa, tanto que o nosso sistema jurídico também é inspirado no decálogo de Moisés. Então, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não cometerás falso testemunho, e etc. e tal. Tudo nós compreendemos. Então, o crente e o não crente entende o benefício de não mentir, de honrar pai e mãe, de não cobiçar a mulher do próximo, de não adulterar, e aí vai. A segundo tipo de ordem é chamada de testemunhos, que tem a ver com o nosso sistema cerimonial. Por exemplo, nós, igreja, temos um que é chamado de ceia. Nós, uma vez no mês, nos reunimos para cearmos em memória do Senhor, da sua morte, do seu feito, como Ele assim nos ordenou, que após de ter ceado, partiu o pão e você conhece o texto. Como os judeus também têm, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. São testemunhos, são festas, são realizações, celebrações realizadas, cujo intuito é internalizar no celebrante, naquele que está celebrando a Deus, o que Deus fez e também mostrando aos outros a quem nós servimos, o motivo dessa festa, o simbolismo, e aí vai. E o batismo é uma ordem suprarracional, não dá para entender. Por que não dá para entender? A causa final eu não consigo compreender. Você quer ver? Aquele que crê e for batizado será? Bacana. Então, batismo está associado a quê? Salvação. Claro que se você não puder se batizar alguém no leito de morte e aceitar Cristo, será salvo, mas está associado à salvação. Presta atenção. Então eu te pergunto, o que é que limpa o homem dos pecados? A água do tanque ou o sangue de Cristo? Mas aquele que crê e for batizado será? O que é que perdoa pecados? Cristo ou a água do tanque? Mas aquele que crê e for batizado será? Está vendo? Eu não consigo te explicar, numa honestidade, se você perguntar por que eu tenho que ser batizado. O único argumento que eu tenho é bíblico e Deus ordenou.
Mas por que ele ordenou? Não sei. E esta é o motivo de Deus dar ordem que ele não explica. Dá para explicar porque Deus dá uma ordem que não explica? Dá. Para manifestar a diferença do que serve para o que não serve. Em que sentido? Conversão nada mais é do que o sepultamento do vivo. Quando você estendeu a sua mão a Cristo e disse: eu confesso o Senhor como seu Salvador, você disse: eu quero morrer vivendo, ou viver morto, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A conversão é: eu não falo mais, Ele fala por mim. Eu não enxergo mais, Ele enxerga por mim. Eu não ando mais, Ele anda por mim. Eu não realizo mais, Ele realiza em mim. Eu não projeto mais, Ele projeta em mim. Quem não se converte tem até uma vida legalzinha. Talvez não mate, não adultere, não minta, honra pai e mãe, mas é senhor de si. Só pratica aquilo que entende. E aquele que pratica o que entende é senhor, não servo. Servo é diferente. Servo não tem opinião. Servo não retruca. Servo não tenta dar sugestão ao seu senhor. Como a conversão é o princípio da caminhada com Ele, Ele está dizendo: quer andar comigo? Quero. Então você tem que renunciar o seu senhorio. Aí você diz: eu renuncio. Então Ele diz: entra nas águas. Você diz: por quê? Ele diz: não interessa. Quer me servir? Entenda, você é o servo, eu sou o Senhor, e você entra nas águas manifestando fé. E o que é fé? Fé vem do hebraico emuná, que significa fidedignidade ou firmeza de um indivíduo. E o que é manifestar fé? Fé não é orar um paralítico levantar, isso é dom. E dom não leva para o céu. Fé não é você orar e alguém ser liberto. Isto é dom, é carisma. Tanto que alguns farão isso, no grande dia ficarão de fora. O que é fé? Fé é quando o mundo grita algo contrário à sua crença. Alguém está entendendo? Fé é quando você vai para a faculdade e a faculdade grita coisa contrária, principalmente os professores marxistas gritam coisas contrárias à sua crença. Fé é quando no seu trabalho todo mundo faz chacota. Fé é quando os sistemas de televisão faz piada com Jesus. Fé é quando o mundo está caindo na tua cabeça e você está dizendo: venha o que vier, eu não abro mão daquilo que eu criei. Está entendendo? Então Deus já está manifestando a fé em você através desse sistema. Como eu não posso, pode ser alguém que consiga. Eu não sei explicar porque Deus mandou batizar. Eu só posso explicar o simbolismo, e você também entende, mas eu quero aqui mostrar um outro lado do simbolismo. Mas você já está com cara de cantina. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá. Claro que não foi ofensivo, foi apenas para chamar a sua atenção novamente. Caminharemos. O que o batismo representa? Primeira coisa que o batismo representa é a morte. Quando o pastor Adelino entrou no tanque e mandou você entrar junto dele, ele fez a confissão de fé. Como a igreja de Irmão é uma igreja que nitidamente cresce muito, eu não sei se vocês fazem a confissão em grupo, ou se faz a confissão individual dentro do tanque. Individual? Individual. Então o pastor Adelino fez a confissão de fé com você, você confessou, e o pastor Adelino te colocou nas águas. Quando o pastor Adelino está te puxando para as águas, o que significa isso? Você está o quê? Morrendo, não é isso? Então você está morrendo. Está morrendo. Quando você entra nas águas e o pastor te puxa das águas, representa o que você está? Nascendo. Por que não renascer? Porque quem renasce, renasce com o passado. Quem renasce, renasce já com uma trajetória. Quem renasce, renasce com apelido, com história, com conhecidos. Quem renasce, renasce do mesmo ventre, do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma filiação. E quem nasce, não tem mais passado, é dali para frente de um ventre diferente. Então você no batismo está morrendo. Bacana. E o batismo judaico? A mesma coisa. Só que na fé judaica, o tanque deles, o mikvê, é feito no chão. Feito aonde? No chão. Então quando você entra no tanque, você está entrando na cova. Porque quem morre deve ser enterrado. E a cova é feita onde? Então o pastor Adelino te botou na cova. Pegou a pá e disse assim: eu vou te enterrar. Está preparado para morrer? Aí você disse: Deus, me mata. Cansei dessa vida de cachaça. Cansei dessa vida de mentira. Cansei dessa vida de carne.
Cansei dessa vida de ser brinquedo na mão do diabo. Eu não quero mais viver desse jeito. Me mata. Aí Deus deu 3 tiros. Pai, Filho e Espírito. O pastor Adelino disse assim, ó, morreu. Morreu, jogou o corpo na cova. Seus amigos que vieram no batismo e não eram cristãos, mas vieram para ver, para acompanhar, começaram a chorar. Morreu mais um amigo de copo. Morreu mais um companheiro de balada. Morreu mais um cheirador. Morreu mais um maconheiro. Morreu mais um do passinho do funk. Morreu mais um que vivia na prostituição. Perdemos um amigo. Só que ao mesmo tempo que o pastor Adelino é o coveiro, ele vira parteira. Por quê? Porque a expressão cova em hebraico vem da palavra kever. A expressão cova em hebraico vem da expressão kever. Kever, ocasionalmente, é a mesma expressão utilizada para útero. Eu vou repetir para você. A expressão sepultura, cova, é kever. Kever é cova. E ocasionalmente é utilizada para útero. Então, no mesmo momento que o pastor diz assim, ó, morre, te enterra, você bate no útero. E o útero tem água. As mulheres que geraram filho aqui, cadê as mães? As mães, só as mães, só as mães. Qual é o sinal que a criança vai nascer? A bolsa o quê? E quando estoura sai o quê? Então o pastor, ao mesmo tempo que te joga na cova, te joga na bolsa d'água. Então você morreu, sua filiação termina ali. E agora você entra num outro ventre. E esse ventre é do Espírito. E o pastor Adelino, que acabou de enterrar, diz, vai nascer, vai estourar a bolsa. Vai nascer, vai estourar a bolsa. Quando ele te puxa, a bolsa estoura e você nasce. Presta atenção, você nasceu. E quem nasce não nasce adulto. Quem nasce, nasce criança. Quem nasce não pode nascer adulto. Quem nasce tem que nascer criança. Presta atenção. Como você nasce, obviamente, se nasceu, é uma criança, sua casca é de adulto. Mas toda a ação cerimonial na igreja envolve um conceito chamado de kavaná. E o que é kavaná? Kavaná é a intenção. No culto, o que pesa, entenda bem a expressão, por favor, é a sua intenção, até na oferta. Foi muito bem dito pelas irmãs. Ora, se você pegar R$2 e jogar os R$2 na salva, você está investindo numa instituição, você não está ofertando. Agora, quando a oferta move daqui, e daqui vem para cá, e de cá vai para lá, aí sim ofertou com alegria. Está entendendo? Até glória a Deus. Tem gente que não glorifica, tem gente que faz barulho, tem gente que grita. Deus olhou para o povo e disse assim, olha, estou cansado de barulho. Se a sua boca diz uma coisa e o coração diz outra, isso é grito. Mas quando glória a Deus vem daqui, ó, como está saindo ali daquela irmã, como está saindo aqui daquele irmão, alguém está entendendo? Não é barulho, é adoração, compreende? Então o que pesa é a intenção. Quando o pastor Adelino te coloca no tanque, não é para tomar um banho de água. Você não vai nascer de novo aqui na casca. É aqui dentro. Quando o pastor te puxa, alguma coisa aqui dentro tem que vir diferente. E o que vem diferente? Você não é mais um adulto. Você é uma criança. E criança é diferente de adulto. O adulto sofre uma espécie de delírio na busca da sua autoafirmação, tentando te definir através de palavras, sendo ele uma metamorfose. Um acúmulo de experiências alcançadas que vai resultando na maturidade de pouco em pouco e alterando o seu ponto de vista, firmando apenas algumas coisas que são assentadas num processo de endoculturação, como ensina a cultura, a antropologia no ramo científico. Agora entenda-me por favor aqui que eu quero te dizer. Quando você pergunta para o adulto, quem você é? O adulto diz, eu sou fulano, que mora no septal. O que você quer da vida? Eu quero isso. Quer chegar onde? Quero chegar até ali. Então o adulto acha saber o que é e acha entender as suas capacidades. E a criança? Dialoga com uma criança. Quem você é? No mínimo vai fazer. Quem? Deixa eu falar com meu pai. Pai, o que eu quero ser mesmo? A criança busca refúgio no pai dizendo, eu não sei quem eu sou. Eu só sei que eu posso ser aquilo que o meu pai está dizendo que eu posso ser. Você não deu glória a Deus porque você está desanimado. Vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Então eu só posso vir a ser aquilo que meu pai está dizendo que eu tenho condição de ser. Quando você sai das águas, água em hebraico está no plural, é maim. Maim é águas. Se fosse aqui no português, seria uma dissílaba. Ma-im. Ma-im. A expressão ma
Ma é mais do que duas letras que tem uma fonética. Ma é uma partícula primitiva interrogativa no hebraico que significa por quê, quanto tempo, para onde e etc e tal. Não entendi. Quando o pastor te puxa das águas, você não pode nascer assim, ó. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso alguma coisa. Quando o pastor te puxa das águas, você olha para o pai e diz assim: Pai, Ma, o que é que o Senhor quer que eu seja e eu serei segundo a sua vontade. É por isso que eles vão dizer que de uma forma, de uma analogia, Moisés foi batizado. Como batizado? Nós temos o dualismo de Moisés. Aqui dentro de nós mora um hebreu, mora um egípcio, e você conhece muito bem essa analogia. Você tem que matar um dos dois, ou hebreu ou egípcio. Só que a conversão é sepultamento e não esconderijo. Vou repetir. Conversão não é se esconder, conversão é sepultar. E o que Moisés faz? Ele mata o egípcio, mas esconde. E qual o problema de esconder? Deus não fala com ele, porque Deus não fala com quem está escondido na igreja. Deus fala com quem anulou seu relacionamento com o Egito. Vou te provar. Só depois de 40 anos Moisés caducou a identidade, voltou a ser criança. Um homem poderoso em toda a ciência do Egito, como disse Estevão quando estava sendo aprendido no discurso, antes de ser apedrejado. Moisés era poderoso em toda a ciência do Egito. Um camarada era cabeção, tinha currículo, tinha capacidade, era bom no que fazia. Mas depois de 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro em Midian, viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Ele disse: maravilhoso. Quando ele se aproxima, Deus diz: rapaz, tira a sandália dos seus pés. Por quê? Chegou a hora. Hora do quê? De eu fazer com você o que eu quero. Não entendi. Quem é que fala comigo? Teu pai. O pai do teu pai Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Quem está falando aqui é o pai. Falando comigo para quê? Te escolhi para que você vá no Egito, virar o Egito de ponta cabeça. Através de você eu vou arrancar milhões de pessoas de lá. Aí Moisés disse assim, ó: não dá. Ué, não dá por quê? Chama outro. Quem sou eu? Deus disse: é por isso que eu estou te chamando. Você já não é mais. Porque quando você é, eu não posso conjugar o verbo. Mas quando você diz: quem sou eu? Ele diz: eu posso fazer de você o que eu quero. Não entendi ainda, Carlos. Eu vou explicar melhor. Quando Deus disse assim para Moisés: eu sou o que sou, ele disse: quando eu chegar lá, eu vou dizer que eu fui no nome de quem? Nome em hebraico vem da palavra Shem. Shem também significa currículo. Ou seja, está dizendo assim, ó: eu vou no currículo de quem? Eu vou na capacidade de quem? Porque eu não tenho. Eu vou na capacidade de quem? Porque eu não tenho. Eu vou no atributo de quem? Porque eu não tenho. Eu vou no poder de quem? Que eu não tenho. Eu vou no nome de quem? Aí eu disse assim, ó: do eu sou. Eu sou o que sou. Porque para Deus, uns ele é bandeira, para outros é providência, para outros é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Mas para quem nasceu de novo, ele é o eu sou o que sou. E a expressão ser no hebraico vem da palavra hayá, que vem do radical que significa havá, que significa ser em essência. O que Deus está dizendo para Moisés: você não é, mas eu sou. Você não pode, mas eu posso. Quando você reconhece que não pode, o que é, conjuga o verbo ser na sua vida. E quando eu quero que alguém seja, Moisés, nem que eu troque a essência dele, ele será aquilo que eu quero que ele seja, para a glória do meu nome. Parece que tem gente que ainda não entendeu, mas eu vou falar mais. Só quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Eu vou chegar lá. Pastor Adelino, tem um texto que eu preguei há muitos anos e que me veio aqui na cabeça, e aqui nós vamos mergulhar. E prometo encerrar no horário. Que texto? Gênesis. A terra era sem forma e informidade e vacuidade. Torru vavorru. Informe e vazia. Tão torta, tão ruim, que os céus estão nas águas, a terra está nos mares, água doce e salgada misturada. É um caos. Não dá para entender como a terra funcionava, porque para ter céu, o céu desloca das águas. Uma terra dessa eu jogo fora. É vazia, não presta, não tem vida, tem caos, não serve para nada. Mas quando você pensa que Deus vai jogar fora, nasce a esperança. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Essa expressão pairava, os teólogos entenderão que é como uma galinha que choca ovos, para alguns. Você viu uma galinha chocando ovo? Ela aquece e protege. O Espírito de Deus está aquecendo e protegendo o que é vazio. O Espírito está protegendo e aquecendo o que não presta. O Espírito está investindo naquilo que para o homem não vale nada. Mas quando o Espírito diz, vai ser gerado de mim, alguém está entendendo aí? Quando o Espírito diz, para o homem não tem mais jeito, mas ó que nasceu de novo, esta velha carcaça já morreu, e você está vindo de um ventre do alto, a terra passa a ser aquilo que Deus queria que ela fosse. Eu vou aplicar para você entender melhor. Vida cristã não precisa de padrinho. Padrinho precisa na música secular, padrinho precisa na área da política, para padrinho você precisa para a empresa, padrinho você precisa para alguma coisa aí, para trabalhar. Na igreja não é padrinhamento. Na igreja basta nascer de novo. Na igreja não é só cantar bonito, tá entendendo? Na igreja não é só falar um bom português, entender de hebraico. Na igreja não é marketing digital que vai levantar a tua chamada. Na igreja é assim, você tem que morrer primeiro. Quem está entendendo essa palavra? Levante a tua mão mais alto. Coloque a mão na mão da pessoa que está ao seu lado e não larga. Não larga. Segura. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela e diz assim, ó, pode estar todo mundo falando que não vai dar. Diga, pode estar todo mundo falando que é impossível, mas se você nasceu de novo, quem se responsabiliza é o teu pai. E se o seu pai disse que você vai e acabou. Se o seu pai disse que ele te chamou, só quem nasceu de novo, 1 minuto de glória a Deus, se você aguenta. Você vai dar glória a Deus se você está com o Egito escondido. Só quem nasceu de novo, abre a boca e faz o barulho que o diabo não gosta. Quem levanta o Espírito, quem levanta o Espírito, quem levanta o Espírito. 1 minuto de glória a Deus, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Enquanto você está adorando, o Espírito de Deus te levará a uma dimensão de glória de meu Jesus. Do meu lado esquerdo tem gente que nasceu de novo. Eu vou esperar ao som do teclado você encher esta casa de adoração. Eu vou concluir. Amados, ser ministro é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Todas as segundas, terças do mês, meu pastor, presidente, me dá o culto de ensino para um garoto. É uma grande responsabilidade, por isso temos que manejar bem as escrituras. Se for possível, entre numa faculdade teológica, faça um mestrado, busque o doutorado, faça um pós-doutorado, fale outros idiomas. Muitos livros bons são publicados só em inglês. Fale inglês, busque outras fontes, cai dentro. Isso aqui é um mar, não tem fundo.
Não tem fundo, isso aqui não tem fundo. Você vai mergulhar, 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 mergulhar e não vai chegar no fundo. Não vai chegar. Não chega no fundo. Por isso que quem ministra e vira pedante, arrogante, porque conhece alguma coisa, está delirante. Pode internar no charcô. Isso aqui não tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Só que eu sou criado numa época na Assembleia de Deus que eu cantava, eu era ministro de louvor. Eu não conhecia, irmão, eu tentava ler isso aqui, eu era que nem um eunuco. Eu não entendia nada, só lia. Mas eu vi o pastor Antônio Larentes pregando em Vila Alpina. Eu frequentava o culto de ensino do pastor Antônio Larentes. E eu ficava abismado. Toda terça-feira eu voltava, meu Deus, não é possível, não é possível. Aí a minha mãe assim, ó, eu quero aprender a pregar. Sabe o que ela fez comigo? Tá aqui, ó, dobra o joelho e vai pedir a Deus. Com 17 eu entrei no seminário. Mas se fosse hoje em dia, a pessoa me diria, faça teologia, fala hebraico, fala grego, bom português. A mamãe disse assim para mim, dobra o teu joelho e rala. E eu não entendi, eu disse assim, mas como é que funciona? Ele vai falar comigo? Ela disse, vai. Você tem que estar sensível à voz dele. Então, antes de falar hebraico, antes de comprar livro, eu tive que aprender a nascer de novo. Dobrei meu joelho e ela dizia para mim assim, se o Espírito não for contigo, não vai adiantar de nada. Me perdoe, eu vou passar o microfone agora. É por isso que a Assembleia de Deus é o meio que eu mais gosto, porque é uma igreja engraçada. Aqui tem quem canta muito e tem quem canta muito mal. É ou não é? Aqui tem gente que fala muito bem e tem gente que pula, começa no plural, termina no singular, não sabe conjugar bem o verbo, não tem um bom português, mas todo mundo trabalha. E o que é mais engraçado, tem muita gente com talento parada, porque está se garantindo no diploma, e muita gente que mal fala, mas Deus está soprando como o vento, uma hora está para cá, quem está entendendo já está dando glória a Deus aí, uma hora está para lá. Eu vou terminar essa mensagem profetizando. A Assembleia de Deus de Mauá não vai parar de crescer, não vai parar. Era para você ter dado um glória a Deus bem maior do que esse. Eu vou repetir, a Assembleia de Deus em Mauá não vai parar de crescer. E eu vou profetizar de olhos abertos. Eu sei que o pastor Adelino tem orado, é um homem de Deus. Esse templo, eu vi algumas imagens nos cultos que vocês fizeram na internet, está ficando belíssimo, mas eu acredito que ainda vai ficar pequeno. Enquanto vocês estiverem vivendo dependendo do Espírito Santo. Alguém está comigo nessa palavra? Ou eu estou sozinho aqui esta noite? Levante as duas mãos que eu vou terminar. As duas. Sustenta as tuas mãos, as duas. Deus disse, Samuel, vai na casa de Jessé que tem um rei lá. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o sétimo. Quem é? É o menor, é o franzino, é o mais engraçado, é o rejeitado. Como é que um camarada desse pode ser rei? Quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi, quando o Espírito de Deus se apoderar de você, Ele vai te arrancar de trás das ovelhas malhadas para derrubar gigante que afronta o povo de Deus. Quem recebe essa? Ah não, só quem recebe. Dá um pulo nessa cadeira, uma razão de glória, se você puder. Permaneça em pé. Diga para no mínimo 3 pessoas.